turma, tudo bem? Passar para vocês um pouquinho mais do xadrez e explicar um resumão daquilo que eu passei para vocês. Então vamos lá. O que é o xadrez? O xadrez ele é um jogo de tabuleiro, mas também ele é considerado um esporte também. Aí você vem me perguntar, como assim um esporte? Então, muitas vezes a gente acha que esporte é só atividade física. Porém, o xadrez também é atividade física, porém a gente trabalha muito cognitivo. E ele é esporte também porque ele tem federação, tem regras e tem muitas competições. E tem aqueles que se destacam e conseguem patrocínio, tem pessoas que fazem a vida através do xadrez, tem crianças que conseguem se desenvolver no xadrez através das competições, conseguem até bolsas em faculdades para poder estudar. Então vamos lá, vou falar um pouquinho das peças de novo. O xadrez, como falei, ele é um jogo de tabuleiro. Então esse aqui é o nosso tabuleiro. E tem as peças também. No caso tem as peças brancas e as peças pretas. Podem variar as cores, mas é mais ou menos assim. E falar um pouquinho de cada uma. Começa falando pelos lados, pelas extremidades. Tem as torres, depois cavalo, bispo, rei, rainha. Então, sempre que você sentar de frente para o tabuleiro, do lado esquerdo para a direita, vai ter o que? Torre, cavalo, bispo, rainha. Para não confundir, no caso, eu estou com a rainha branca. A rainha branca sempre vai ficar na casa branca. E no caso, estou com a rainha preta sempre vai ficar na casa preta. Então, vamos lá, turminha. Tem na fileira, é dividido por fileiras. Então as fileiras de trás são aqueles que eu falei para vocês. E na segunda fileira vão estar esses nossos amiguinhos aqui, ó, os peões. Cada peça tem uma diferença, mas no xadrez, o que acontece? Na frente sempre vai estar os peões, atrás vai estar a torre, cavalo, bispo, rainha, rei, bispo, cavalo e torre, entendeu? Aí eu vou passar para vocês um pouquinho de cada peça agora. Só que antes vou falar para vocês o objetivo. O objetivo no xadrez é você tentar capturar o rei do seu adversário. Então aquele que conseguir, através da estratégia e das jogadas, capturar o rei, deixando ele sem escapatória, vence. E é esse o objetivo do xadrez. Tudo bem? Agora eu vou falar um pouco de cada peça do xadrez. Vou começar falando do peãozinho. Então, vou deixar um peão de cada lado. O peão, ele sempre fica na segunda linha. E o que acontece? Ele é a peça mais simples do xadrez. Porém, ele pode se tornar mais poderosa. Quando eu realizo um movimento especial que eu vou falar mais pra frente para vocês, chamado promoção do peão. E o que acontece com o peãozinho? Ele só anda, ó, uma casa por vez para frente. Porém, na primeira jogada e somente na primeira jogada, eu posso andar duas vezes e parar. Mas depois que ele realiza esse movimento, é só uma por vez. O que acontece? O peãozinho ele só anda para frente. Porém, se eu estou aqui, ó, andei com esse, longe do outro, andei com o outro e fiquei na diagonal, o meu peão pode capturar o outro. Então o peãozinho ele caminha um passo por vez para frente, porém ele captura na diagonal, certo? Falar agora para vocês
do bispo. O que é o bispo? O bispo é essa peça aqui. Ele fica do lado do cavalo. Então vai ser o que? Ó? Eu tenho a torre, cavalo, bispo. O bispo é uma das peças muito importantes e poderosas também. Ele fica na terceira casa. O que acontece? O bispo, ele caminha apenas na diagonal. Então, independente de onde eu tô, eu só posso ir, ó, na diagonal. Então, eu sempre vou ter um bispo na casa preta e um bispo na casa branca. E como ele fica na terceira, 1, 2, 3, o que acontece? Eu vou ter um bispo na casa branca e um bispo na casa preta. Então, o bispo branco só vai andar na casa branca e o bispo preto só vai andar na casa preta. Então, tem um que caminha nas diagonais brancas e tem o outro que caminha nas diagonais pretas. E essa é a movimentação. Eu não preciso andar uma casinha por vez. Eu posso ir até o final que esteja livre. Porém, se eu tenho um bispo aqui ou outra peça, eu não posso pular ela para chegar aqui. Então eu tenho que primeiro pegar essa para depois continuar o meu caminho. Falar para vocês agora da torre. O que é a torre? A torre, ela fica aqui, ó, nas laterais, e ela dá umas peças muito poderosas do xadrez. O que ela faz? Ela caminha como se fosse um sinal de adição, um sinalzinho de mais, uma cruz. Ela anda na vertical e na horizontal. Então ela pode ir tanto para frente como para o lado. Mas ela não anda apenas uma casa por vez. Ela pode andar tudo que for permitido. Se não tem nenhuma peça atrapalhando a passagem dela, ela pode. No caso, se eu tenho as minhas duas torres, uma assim alinhada com a outra, eu não posso ir até o final com essa. Porque ela não pode pular outra peça. Então ela vai até onde encontra um obstáculo. Se o obstáculo for a peça do meu adversário, aquele que chegar primeiro pega. Falar agora do cavalo. O cavalo, ele fica na segunda casa. 1, 2. E qual que é a diferença do cavalo? Ele é a única peça do tabuleiro que pode pular a outra. Então, se eu tô aqui, ó, cercado de peãozinhos desse lado, eu posso simplesmente pular eles, porque para o cavalo não existe obstáculos. Ele pode pular e ir para outra casa. E a movimentação dele é bem diferente. Ele é a única peça que pula e anda em L. Então, como é assim? Vou dar em L, ó. 1, 2, uma para o lado. Então eu vou caminhar 1, 2. Posso escolher tanto a direita de vocês ou a esquerda de vocês, entendeu? Então o cavalo, ele anda em L. Tá vendo aqui, ó? O meu cavalo preto e o meu cavalo branco, eles estão em... Aquele que jogar primeiro vai pegar o outro. Então o que acontece? Como eles estão em L, eu estou aqui com o cavalo preto, eu posso simplesmente capturar o outro. É assim que joga com o cavalo. Estou aqui, ó, ando em L, ando em L. Cavalo na mesma linha, uma na reta do outro. Aquele que jogar primeiro captura o outro. Certinho? O cavalo tem vocês. Agora eu vou falar da rainha. Quem é a rainha? A rainha é nada mais, nada menos que a peça mais poderosa do xadrez. E por que eu falo que ela é a peça mais poderosa?
Vocês viram o bispo e a torre, que são fortíssimos no xadrez. Elas não é um passo por vez, é exatamente o que? Enquanto não tem obstáculo, eu posso estar caminhando. A rainha do mesmo jeito. Então, enquanto eu não tenho obstáculo, eu posso caminhar. Não só como a torre, mas como o bispo. E por isso ela é a peça mais perigosa e mais poderosa do xadrez. A gente fala que quando a gente perde a rainha no xadrez, a gente perde, vamos lá, uma porcentagem bem grande da vitória. Muita gente fica muito desanimado porque acostuma jogar apenas com a rainha. Quando perde ela, acha, nossa, e agora? Não tenho nada mais a fazer. Então é isso, turma. A rainha, a gente tem que tomar muito cuidado com ela, proteger, abusar da força que ela tem para tentar capturar e finalizar o jogo. E que o peãozinho, se o peãozinho chegar no final do tabuleiro, ele pode vir a se tornar também uma rainha, certo? E é bem aquela. A rainha ela é poderosa, porém, se eu tenho uma peça na minha frente, eu não posso pular ela. Então, aquele que chega... Mas se eu tô com a rainha branca aqui e tem uma peça preta ali, eu posso ir até pegar ela. Eu tenho que tomar cuidado com as armadilhas. Isso aqui é uma armadilha. Eu tô com a minha rainha aqui, ó, toda poderosa. E tô aqui, ó, com o peãozinho. Eu penso, poxa, a rainha vai pegar o peão. Porém eu tô aqui, ó, com a minha outra rainha. Essa rainha, muitas vezes, ela pode estar aqui, ó, pra confundir. Porque aqui, olha a minha reta, ó, não tem a rainha lá do outro lado. Então eu vou lá e pego o peãozinho e a rainha pega a outra. Ou eu tô aqui, ó, e não consigo ver. Então eu venho com a rainha, pega o peãozinho e a outra aproveita e pega. Então tome muito cuidado com as armadilhas para não perder a sua rainha. E façam estratagemas para pegar a rainha do próximo. Fechou? Então, turma, vou falar para vocês agora do rei. O rei é aquele que tem aquela cruzinha aqui, ó, na cabeça, sabe? A coroa. Às vezes a gente confunde, gente, quem que é o rei, quem é a rainha. Só olhar aqui, ó. O rei tem sempre uma cruz na cabeça, a rainha não. Às vezes a rainha tem umas 4 pontas assim na cabeça, mas o rei tem uma cruz. O que acontece? O rei, a missão sua no xadrez seria qual? Capturar o rei do adversário e proteger o seu. E o rei, assim como a rainha, ele pode andar em todas as direções. Porém, ele não tem aquele poder todo, como a rainha, que vai até o final. Ele só pode andar uma casinha, apenas uma por vez. A não ser no rock, que no rock ele pode mudar um pouquinho. Mas vou passar daqui a pouco para vocês. Então o rei, turma, ele só anda uma casa por vez. E você tem que proteger o seu rei e tentar capturar o rei do adversário. E o que acontece? Quando eu tô com um rei próximo do outro, eu não posso ficar em nenhuma dessas casas aqui. Por quê? Porque um rei não pode ficar perto do outro. Então, para ganhar o jogo, você tem que usar a outra peça. Você não pode ir rei contra rei. Então, no xadrez, se ficar desse jeito, dá empate. E uma das maneiras de não deixar isso acontecendo é protegendo outra peça sua com o rei. E você vai ter que dar cheque com ela, ou checkmate, para poder ganhar o jogo. Porque a gente só ganha o jogo quando dá checkmate. E o que seria o cheque e o checkmate? Vou falar para vocês agora. Cheque é quando eu estou aqui com o meu rei e tem o rei da outra pessoa. E por exemplo, eu tenho uma torre aqui e uma torre aqui. O cheque seria isso. Essa torre está ameaçando o meu rei. Quando ela ameaça o rei,
eu falo cheque? Porque eu tô aqui com o intuito de capturar ele. Aí o que eu vou ter que fazer? Sair do cheque. Sair do cheque seria o quê? Sair da reta que ela vai estar atacando. Então a torre, ela só ataca na horizontal e vertical. Então ela está na linha do rei. Se ela está na linha do rei, se eu saio da linha dela, eu escapo do cheque. Então, isso aqui é apenas um cheque. E como eu vou ganhar o jogo? Eu vou ganhar o jogo quando eu faço um cheque mate. O que é o cheque mate? É quando eu não deixo o rei do adversário ter uma escapatória. Então, quando ele não tem uma maneira de fugir daquele cheque, ele está encurralado, é o cheque mate. E é assim que a gente vence o jogo. Então, por exemplo, eu tenho o meu rei, uma torre e mais uma torre. A torre, ó, anda em linha e em coluna. Se eu coloco a minha torre aqui, eu tô nessa linha, e essa linha agora pertence ao território dessa torre. Então eu não posso voltar com o meu rei. Ele não pode mais voltar para cá. O que acontece? Se eu colocar aqui, é cheque. Aí ele pode sair. Mas se essa torre está aqui e o rei está aqui, ele não tem como mais vir para cá. Então ele tem que vir para o lado. No caso eu tenho essa outra torre aqui. Se eu coloco ela aqui, eu faço cheque. Porém, olha a diferença. O rei não pode mais voltar para cá. Então esse cheque é um cheque mate. E quando o rei não tem mais escapatória, você ganha o jogo. Então o cheque seria colocar o rei em risco para ele ter que fugir. E o cheque mate seria ameaçar o rei de uma maneira que ele não consiga mais fugir. Então você ganha o jogo fazendo cheque mate. Vou falar para vocês as jogadas especiais de xadrez. O que são essas jogadas especiais? São movimentos que eu só posso fazer de acordo com a posição das peças. E só naquele momento. Se tiver algo fora da regra, eu já não posso realizar ele. Um dos movimentos se chama promoção do peão. O outro é o roque maior ou menor. E também existe o em passante. Esse último eu não vou passar para vocês agora. Por quê? Porque ele é um movimento onde a movimentação do peão muda completamente. Então no começo ele vai ser um pouco complexo e vai confundir a cabeça de vocês. Então vamos lá, ó. Peãozinho, segunda fileira. Promoção do peão seria o quê? Eu começo com um passo ou dois. Então eu tô aqui caminhando uma vez de cada vez, um passo por vez, uma jogada por vez, com o peãozinho. Cheguei no final do tabuleiro, o que acontece? O peão pode ter uma promoção. E o que seria essa promoção? Ele deixa de ser peão e eu posso escolher outra peça do tabuleiro para ficar no lugar, menos o rei. Então vamos lá, eu escolho a rainha, porque a rainha é a peça mais poderosa do xadrez. E coloquei a rainha. Eu posso ter duas rainhas? Pode. Se eu não perdi a minha rainha, fiz a promoção do peão, posso ter outra rainha. Fiz outra promoção, escolhi outra peça. Por que não escolher outra rainha? Essa aqui é a promoção do peão. E tem também o roque. O que é o roque? É quando eu tenho as torres, tenho o rei preto na casa branca. E o que acontece? Eu não posso ter mexido nenhuma dessas peças. Se eu estou jogando, joguei com o peãozinho, joguei com o cavalo, mas não mexi as torres, nem o rei, eu posso fazer o roque. O que seria o roque? O rei ele só dá um passo para cada lado, em qualquer direção. Quando eu faço o roque, ele pode fazer dois passos. Então, ó, 1, 2, e a torre vem para o outro lado. Esse é o roque. No caso, ó, 2 casas, 3 casas. Então aqui é o roque menor e aqui é o roque maior. Mas a maneira que é feito o roque
é simples, é só vocês lembrar, ó. 1, 2, torre pro lado. Rock menor. Ou 1, 2 e a torre vem pro lado. Rock maior, certo? Quando é que eu vou usar esse rock? Eu posso usar ele quando eu percebo que vai vir um cheque aqui e não vai ter como eu tirar o meu rei daqui. Então, ó, eu faço o rock protegendo assim o rei, certo? Essas são as jogadas, os movimentos especiais. Então, turma, mostrar pra vocês como funciona mais ou menos não, mostrar como funciona o jogo. O jogo funciona assim, ó. Tem a linha dos peões e a linha das outras peças. Quem começa o jogo, nem sempre, mas a maioria das vezes, é o peão. No xadrez, quem começa são as peças brancas, depois as pretas. Por que nem sempre é o peão que começa? Porque eu posso sair, ó, com o cavalo, que ele anda em L, ó, uma, duas e uma pro lado. Mas são os peões que vão abrir caminho para passagem das outras peças, sendo o bispo, sendo a rainha, sendo o rei, qual for o peãozinho que vai abrir caminho. Tem que tomar cuidado para proteger sua rainha, senão uma jogadinha você pode perder ela. Então, turma, essa aqui foi a nossa aulinha de xadrez. Espero que tenha dado para entender melhor como funciona o jogo, que também é esporte, e que com isso vocês consigam ter uma noção para poder praticar futuramente e que isso ajude vocês a fazer os trabalhos. E tenha uma ótima semana, viu? E até a próxima. Saudades!